Olá, jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo nós vamos aplicar o nosso conhecimento sobre análise de circuitos CA agora para converter as configurações de circuitos estrela, triângulo, Y e delta ou T e π, com elementos reativos. Bom, pessoal, eu não vou deduzir todas as equações dessas configurações nesse vídeo, porque eu já fiz isso lá na aula 45. Caso você não tenha visto ainda, pessoal, eu vou deixar o link na lista de vídeos de referência na descrição do vídeo, ok? Lá nós abordamos essas configurações quando a gente estava analisando apenas elementos resistivos, mas não muda muita coisa aqui para os elementos reativos, como nós vamos ver nesse vídeo. Para a configuração ΔY mostrada na figura 1, as equações gerais para as impedâncias do circuito Y em função das impedâncias do circuito delta são apresentadas como as equações 1, 2 e 3, enquanto as equações 4, 5 e 6 são utilizadas para fazer a conversão de um circuito em Y para delta. Então, note que cada impedância do circuito em Y é igual ao produto das impedâncias dos dois ramos mais próximos do circuito delta, dividido pela soma das impedâncias desse mesmo circuito. E ainda, o valor de cada impedância do circuito delta é igual à soma de todos os produtos possíveis das impedâncias do circuito Y, duas a duas, divididas pela impedância do circuito Y mais afastada da impedância a ser determinada. Outra forma de representar essas configurações são denominadas T e π, conforme mostra a figura 2. No caso ali, pessoal, a configuração T é equivalente à configuração Y, e a configuração π é equivalente à configuração delta. Quando lá na aula 45, que nós estudamos essas configurações lá em corrente contínua, vimos que quando todos os elementos têm o mesmo valor, a conversão entre elas é bastante simples, conforme mostra a expressão 7. No caso de circuitos em corrente alternada, pessoal, não apenas o módulo da impedâncias precisam ser iguais, mas o ângulo de fase também. Bom, então vamos ver alguns exemplos numéricos da aplicação dessas equações, ok? Mas lembre-se, pessoal, depois de terminar de ver esse vídeo, faça o download da lista de exercícios, tá? O link está na descrição desse vídeo. Tem um link que vai direcionar para vocês o site, para baixar o arquivo PDF. Tenta resolver e depois eu vou subir um vídeo com a solução dessa lista para vocês conferirem os resultados, tá? Vamos lá então. Exemplo 1. Determine a impedância total no circuito visto na figura 3. Bom, pessoal, nós temos aí uma configuração de circuito que não é facilmente simplificada, de forma direta ali, sem a utilização aí do que nós vimos nessa aula, que é o processo de conversão de circuito aqui, Y, delta e vice-versa, Se vocês observarem ali, a gente tem duas configurações deltas, dependendo de qual parte do circuito que a gente está observando. Na janela superior, por exemplo, ali nós temos uma configuração delta, tá? Então eu vou converter essa configuração delta com a representação de impedâncias, tá? Para ficar mais fácil o processo de cálculo, Então, observe que nos nós ali 1, 2 e 3, eu reproduzi ali a configuração delta como a impedância A, B e C, Então, eu vou converter essa configuração delta para uma configuração Y, ou uma configuração triângulo para uma configuração estrela, se preferirem, tá? Porque fazendo isso, pessoal, as impedâncias Z1 e Z2, conforme a configuração estrela mostra aí, ou Y, elas estarão em série com os resistores lá do outro lado, na figura 3, R2 e R3. Isso vai possibilitar, então, a gente simplificar bastante esse circuito. Então, olha lá, para Z1, pessoal, que seria ali a impedância na configuração Y, temos a expressão que nós vimos nessa aula, Então, atribuindo os valores, nós vamos chegar ali a 4 ohms, o valor do módulo, e o ângulo de 16,26 graus. Ou na representação retangular, 3,84 ohms mais J, 1,12 ohms. Ok, então vamos para a próxima impedância, no caso ali a Z2. Aplicando os valores, nós vamos ter o mesmo valor obtido lá para a impedância Z1. Ok, agora para a impedância Z3, pessoal, aplicando os valores, nós vamos obter ali 3,2 ohms, o valor do módulo,
com o ângulo de fase de menos 126,87 graus. E no formato retangular, menos 1,92 ohms, menos J 2,56 ohms. Então apenas Z3 aí vai ter um valor diferente, né? Então vamos passar também ali aquelas resistências 2 e 3 para a representação em impedância, né? E agora redesenhar o circuito convertido. E olha como que ficou, pessoal. A representação em delta ou triângulo agora está na representação estrela ou Y. Agora é possível então a gente fazer a associação em série de Z1 com Z4. Fazendo a soma das impedâncias, nós temos ali uma impedância equivalente 1. Observe bem o valor. E também temos a impedância equivalente 2, que é a associação em série de Z2 com Z5. E aí está o valor da impedância equivalente 2. Essas duas impedâncias equivalentes, 1 e 2, estão em paralelo. Então, vamos resolver aplicando o produto pela soma. Então, atribuindo os valores, temos a impedância equivalente 3 de 3,15 ohms mais J 0,56 ohms. E agora essa impedância equivalente 3 estará ali em série com a impedância Z3, ou seja, basta somar para obter a impedância total. Então, atribuindo os valores, temos 1,23 ohms menos J2 ohms, ou no formato polar, 2,35 ohms, com um ângulo de menos 58,41 graus. Aí, então, pessoal, por que é importante a gente saber aí fazer a conversão estrela, triângulo, Y, delta ou T e π, né? Isso simplifica bastante aí a análise de circuitos, dá para a gente fazer as reduções dos circuitos para encontrar a impedância total. E com essa impedância total poderíamos calcular corrente, potência e diversos outros parâmetros desse circuito, né? Exemplo 2. Utilizando as transformações ΔY e YΔ, determine a impedância total no circuito na figura 4. Bom, pessoal, aqui nós temos então um circuito composto aí de duas configurações ao mesmo tempo, né? Então vamos começar pela transformação ΔY. Observe que as impedâncias desse circuito, pessoal, na parte externa que forma o triângulo, são iguais em todos os ramos, tá? Isso facilita aí a gente utilizar a expressão mais simples para esse processo de conversão, né? Para o cálculo das impedâncias em Y, vamos pegar a impedância em delta e apenas ali dividir por 3, correto? Então nós temos ali 3 ohms mais J 6 ohms dividido por 3 resulta em 1 ohm mais J 2 ohms. E isso vai se reproduzir em todos os ramos da configuração em Y. Agora, pessoal, nós podemos pegar essa configuração em Y e ela estará em paralelo com a configuração em Y que nós não mexemos do circuito original, tá? Então, observe aí como que ficará, então, a configuração delta convertida em Y ali em azul. Agora ela fica em paralelo com os pontos 1, 2 e 3, que são os equivalentes lá da configuração original. Dessa forma, agora nós podemos, então, calcular a impedância total. Já que o valor das impedâncias em paralelo são iguais, observe que o valor ali de ZY é o mesmo valor ali para Z4 e L4, por exemplo, ali, né, logo abaixo do nó 2, o cálculo do valor equivalente dessas impedâncias em paralelo é simplesmente pegando o valor de uma delas e dividindo por 2. E como teremos dois ramos como esse para a corrente entre o ponto 2 e 1, né, temos uma configuração em série também, do resultante do cálculo do paralelo dessas impedâncias. Então basta multiplicar por 2 para termos a impedância total, o que resulta em 1 ohm mais J 2 ohms. Observe que a impedância total foi calculada entre dois nós ali marcados, né? 1 e 2. Poderia ter sido feito entre o nó 2 e 3 ou 1 e 3. E o valor seria o mesmo, porque nós estamos trabalhando aí com um circuito equilibrado, né? Agora vamos pegar e fazer o seguinte, pessoal. A configuração Y em uma configuração delta. Tá? Vamos fazer essa conversão, então. Então, para a equação de conversão aqui, as impedâncias em delta será 3 vezes o valor da impedância em Y, né? Então, 3 vezes 1 ohm mais J 2 ohms resulta em 3 ohms mais J 6 ohms. E essa configuração em delta agora fica, então, em paralelo com a configuração em delta lá no início do exemplo, né? Essas impedâncias em paralelo têm o mesmo valor,
Isso facilita o cálculo de cada um dos ramos desse circuito. Então, essa impedância vai se chamar Z', que é igual ao valor de uma dessas impedâncias dividido por 2, já que são iguais, resultando em 1,5 ohm mais J3 ohms. Agora, observe que entre o nó 2, passando pelo nó 3 e chegando ao nó 1, temos esses mesmos ramos, só que o resultado deles em série. Então, nós vamos simplesmente somar esses valores ou pegar o valor de um deles e multiplicar por 2. Isso será, então, a impedância equivalente do ramo saindo do nó 2, passando pelo nó 3 e chegando ao nó 1, certo? Então, como cada uma dessas impedâncias em paralelo vale Z', vamos colocar como 2 vezes Z' a associação em série desses elementos. E agora aplicando o produto pela soma com o Z' do outro lado, pessoal, que é o ramo entre o nó 2 e 1, temos essa expressão. Então, atribuindo os valores aí, pessoal, temos 1 ohm mais J2 ohms. Essa é a impedância total vista ali entre os nós 2 e 1. Bom, jovens, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, né? Verifique sua inscrição no canal e deixe seu like caso tenha gostado desse vídeo. Fique à vontade para deixar alguma crítica, dúvida ou sugestão aí na área de comentários. Forte abraço e até a próxima aula.